Oi, gente. Aqui, para quem não me conhece, eu sou a professora Julieta Tavares, da Dentística 134. Eu gostaria muito de estar dando aula para vocês, ao vivo, porém, é o que temos, né, para esse momento, enfim, diferente das nossas vidas. Alguns eu cheguei a conhecer, outros não, porque logo começou todo esse caos. E agora eu tô aqui para gravar, então, as minhas aulas teóricas, para que na volta vocês já tenham esse material, ou melhor, já de repente até já estudem ele agora, para que na volta a gente foque muito na clínica, né? O professor Luiz Henrique e o professor Mota também fizeram as deles, acho que vocês já, enfim, estudaram ou participaram de alguma aula deles. Tá, o professor Luiz Henrique achou melhor a gente deixar as aulas gravadas ao invés de fazer um horário com toda a turma, porque às vezes falta um, falta outro, e a pessoa não pode naquele momento ou no outro, e gravada ela tá sempre com a aula à disposição, tá? Eu já vou deixar para vocês o meu contato, caso vocês tenham dúvidas sobre essa aula. Então, o meu e-mail é jutavar@terra.com.br e o meu celular é 991 33 2020. Pode ser que eu não responda na hora o WhatsApp, mas eu vou acabar respondendo sobre as perguntas, tá? Podem me mandar. Eu tive um probleminha no meu HD externo nessa quarentena e não achei a aula em português. Ela está em espanhol. Porém, eu vou ler para vocês toda a aula, acho que vai dar para entender bem tranquilo. Qualquer dúvida, podem me perguntar por e-mail ou WhatsApp, tá? Então, hoje a gente vai falar sobre restaurações anteriores de resina composta, tá? E a gente vai começar pela classe 3, que, em geral, as pessoas acham que essa restauração é a mais simples delas, mas muito pelo contrário. Para mim, é uma das mais difíceis, tá? De mascarar. Às vezes a gente tem que tirar tecido dental e fazer um bisel para fazer um mascaramento, porque senão fica aquela meia lua. E se a gente não selecionar bem a resina composta, podemos ter uma interferência do fundo escuro da boca, bastante importante, e acabar fazendo com que essa restauração fique bem evidente. Vamos de novo aqui, que deu problema. Aí. Aí. Vou deixar assim, não vou deixar a tela inteira. Tela inteira mesmo. Então, sobre o diagnóstico, a primeira coisa é ser o máximo de conservador possível. Vocês vão estar recém me conhecendo, tá? A nossa filosofia de trabalho da disciplina entre os professores é bastante convergente, porém, não adianta. Às vezes, um tem uma visão, o outro tem outra visão sobre uma determinada coisa, e isso é normal. O Luiz Henrique já deve ter conversado isso com vocês nas primeiras aulas, e isso é bom até para que vocês formem, né, o pensamento crítico de vocês e trabalhem da forma que vocês considerem mais adequada para o dia a dia clínico e para o bom senso científico e clínico de vocês, tá? Porém, a nossa filosofia em geral é muito conservadora, tá? A gente sabe hoje que conservar tecido dental é manter resistência do órgão dental, né? Então, o quanto menos tecido a gente tirar, esse vai ser um dos pilares da nossa disciplina. Quanto menos tecido a gente tirar, melhor, tá? Sendo mais conservador. Então, acho que se eu pudesse resumir a disciplina em dois pilares importantes, seria, primeiro, ser conservador, e segundo,
acreditar em adesão, sempre em adesão, e não em retenção mecânica para as restaurações de resina composta, certo? Então, e diagnóstico de cárie seria o terceiro pilar, que eu acho que vocês tiveram isso com o Luiz Henrique também, a disciplina de cariologia, né? Então, a primeira coisa é verificar a necessidade real de restaurar aquela classe 3. Por quê? Porque a classe 3 vai estar na face proximal dos dentes anteriores. Ou seja, em geral, em região de crista marginal de dente anterior, que para chegar, às vezes, numa classe 3, numa lesão de cárie pequena, bem no meio da face proximal, eu necessito remover muito tecido dental, ou seja, bastante esmalte para acessar aquela lesão e restaurar. Tá? Então, se aquela lesão está restrita a esmalte e não tem envolvimento estético algum, por que eu vou remover tecido dental, expor o dente a um comprometimento estético, que nunca vai ser igual o dente natural do que a minha melhor resina composta, e também remover bastante tecido dental e deixar um pouco mais frágil aquele elemento dentário. Então, às vezes eu tenho uma manchinha escura entre os dentes, que não é um pigmento, às vezes o aluno erroneamente chama de pigmento, mas sim uma lesão inativa de cárie, ou seja, uma lesão de cárie que desmineralizou aquele esmalte e depois remineralizou o processo desré e deixou uma cicatriz, uma mancha mais escura no esmalte, certo? Às vezes a gente tem isso, não compromete a estética, está restrito a esmalte e a ideia é não invadir, tá? Ok, porém, essa lesão é maior, já está no limite anelo-dentinário, não tem volta, temos que invadir. Bom, então como que a gente vai invadir? Primeira coisa, vamos entrar pela face vestibular ou pela face palatina ou lingual? Bom, aí tem algumas coisas que a gente tem que levar em consideração. Aonde está se estendendo mais aquela lesão? É mais para vestibular? É mais para lingual ou palatina? A gente vai iniciar o acesso pelo lugar que a gente, remover menos tecido dentário e 2, expor menos aquele dente à estética, ou seja, que a gente necessite devolver em vestibular algo que a gente tirou de natural, que é o dente, certo? Então, por exemplo, se eu tenho um dente giro vertido na minha arcada e me expõe um pouco mais a face proximal, eu vou fazer um acesso direto, quem sabe, tá? Mas, em geral, se eu tenho um posicionamento ok, organizado e harmônico dos dentes, eu vou entrar pela face que menos expõe esteticamente, que é a face palatino-lingual, certo? A não ser que essa lesão já tenha uma cavidade na face vestibular e nos facilite o acesso. Então, primeira coisa, eu vou selecionar o acesso à lesão, como falei para vocês. Depois que eu acessei a lesão e removi toda a lesão de cárie, eu vou decidir, confecciono um bisel ou não confecciono o bisel. Para que serve o bisel? O bisel serve para mascarar, para como se fosse um degradê da resina composta, certo? Ele faz com que a aplicação da resina composta seja de mais espessa para mais fina e o índice de refração, ou seja, o que reflete de luz daquele dente e daquela mescla de resina, seja algo que vá de um número maior para um número menor, porém não de uma hora para outra. Ou seja, que o índice de refração vá de 0 a 2 em frações e não de uma hora para outra, porque senão reflete a luz de forma muito diferente. O bisel faz esse degradê, esse momento dente-resina ser do maior dente da menor resina e vai descendo para o menor dente e maior resina, para que a gente mascare a linha de união entre material restaurador e dente, certo?
Então, em geral, a gente vai confeccionar bisel quando for vestibular. Palatino, nunca bisel. Lingual, nunca bisel. Não é algo que vai aparecer e a gente vai estar removendo a mais tecido dental. Bom, se eu tenho um acometimento da face vestibular muito pequeno, meio que restrito só em quase que em face proximal, eu prefiro não realizar bisel. Porém, quanto mais essa lesão estiver invadindo a face vestibular, maior será o bisel. Ou seja, quanto maior a perda de tecido, quanto maior a restauração, maior será esse bisel para fazer o mascaramento, certo? Próxima decisão, seleção da resina composta. Que resina eu vou selecionar? Quando eu estou trabalhando em dentes anteriores e os dentes são finos, eu tenho uma influência do fundo escuro da minha boca grande, certo? Então eu preciso fazer o quê? Colocar uma resina para restauração que bloqueie o fundo escuro. Se eu colocar uma resina translúcida, uma resina não é transparente, é translúcida, que passe alguma coisa de luz, quando a pessoa sorrir, vai transparecer essa luz e vai parecer escura a restauração, cinza. E isso é um dos grandes erros do dentista quando realiza uma classe 3 ou uma classe 4. Eu preciso sempre que eu remover dentina ter algo opaco, ou seja, uma resina, um material restaurador opaco para colocar no lugar dessa dentina. Então, sempre que eu remover dentina, eu vou ter que selecionar uma resina biomimética, ou seja, que tem compatibilidade de comportamento reflexivo, comportamento óptico, como a minha dentina. Se eu tenho envolvimento só do esmalte, eu posso também seguir a biomimética e escolher uma resina que seja translúcida, porque o meu esmalte é translúcido. E às vezes a gente vai escolher um mais ou menos translúcido, porque o meu esmalte ou é mais branco, mais clareado, ou é mais velho e mais translúcido. E isso daqui para frente vocês vão começar a treinar o olho. Mas o importante agora é saber, para mascarar o fundo escuro da boca, remover o dentina, preciso de uma resina opaca. Ah, se eu pecar por escolher errado uma resina, que eu faça tudo com resina opaca, então. Porque se eu fizer tudo com e pecar por uma resina de esmalte, escolher tudo de esmalte, eu vou acabar deixando aquela restauração escura, cinza, porque vai interferir o fundo escuro que está atrás da nossa boca, tá? E isso é um erro comum do dentista. Por quê? Porque o dentista, às vezes, não sabe ler o nome da resina. E isso eu já queria deixar para vocês. As resinas opacas, elas têm que ter uma nomenclatura. Ou vai ter um OA3, como na Carisma, por exemplo, que é opaco A3, ou vai ter um U de universal, que é uma resina opaca, ou vai ter um D de dentin, que é opaca também, porque vem de dentina, ou vai ter um B de body, que é corpo. Todas essas que têm essa nomenclatura são opacas. Se eu pego uma resina na mão com o nome A2, A1, A3, é porque ela é esmalte, não tem a nomenclatura opaca. Se eu faço uma classe 3 que ultrapassa de vestibular para palatino com uma única resina de esmalte A2, ela vai ficar escura, mesmo que eu erre a cor, porque eu vou ter influência do fundo escuro da boca. Feito? Bom, e eu também tenho que selecionar a técnica restauradora, certo? Se eu vou restaurar a mão livre, se eu vou empregar uma matriz de poliéster e segurar essa matriz com o meu dedo indicador, com o meu dedo polegar, como que vai ser essa técnica? Eu, Julieta, em geral, gosto muito de trabalhar a mão livre, com resinas, com espátulas bem finas, e vocês vão ver que eu vou pedir bastante isso para vocês na clínica, e vocês têm da época de materiais dentários, espátulas mais finas para entrar, para que a gente deixe elas convexas, porque as faces dos dentes são convexas. Eu tenho bastante dificuldade de trabalhar com espátulas mais retas, eu prefiro espátulas convexas, visto que as faces dos dentes são convexas, então me facilita. E eu vou mostrar para vocês que a maioria de vocês tem, tá? E a gente modifica essa espátula para que vocês trabalhem tranquilos. Vamos entrar então para o protocolo clínico restaurador da resina da técnica da classe 3. Estou controlando o tempo da aula aqui.
a gente tá super bem, tá? Eu falo um pouquinho rápido, não posso nem dizer para vocês me interromperem, né? Mas enfim, é aquela coisa, se ficar dúvida, toca o grito, tô sempre aí para ajudar, tá? Então, primeira coisa do protocolo clínico, seleção de cor, tá? Como é que eu vou fazer a seleção de cor? Vocês já devem ter uma noção disso. Tentar a luz natural, certo? Então, sempre próximo à janela, na dentística a gente tem um bom ambiente para isso, que são aquelas janelas grandes, amplas, que entra a luz natural, isso é muito bom. E sempre sem isolamento, porque o isolamento vai desidratar o dente, vai sempre puxar para o mais claro. Então, o dente tem que estar hidratado e, de preferência, na luz mais natural possível. Como que eu posso selecionar, basicamente, que cores eu posso selecionar, basicamente, para uma classe 3? Quem sabe 2 cores para facilitar. Eu posso selecionar no terço cervical do dente uma cor para dentina, que eu quero trabalhar. Por que no terço cervical? Porque o que tem mais no terço cervical? Dentina ou esmalte? Anatomicamente falando. Dentina, eu tenho mais cor no terço cervical. Vocês já devem ter feito clareamento e pensado, não clareia nunca junto à gengiva. Por que não clareia nunca junto à gengiva? Porque ali tem mais corpo, mais dentina, mais cor de dente, porque a dentina é que dá cor pro dente. Então ali vocês provavelmente vão empregar uma cor mais escura no meio do dente, na dentina, e vão selecionar pelo terço cervical. No terço médio ou incisal, vocês vão selecionar a cor de esmalte, que em geral vai ser um tom mais claro que a dentina. Verificar os pontos de contato antes da restauração. Para quê? Para que a gente devolva os mesmos pontos funcionais após terminar o trabalho. Então, eu passo a anestesiar o paciente, certo? Faço anestesia e parto para o isolamento. Hoje a gente tem a possibilidade de trabalhar com 2 tipos de isolamento. O isolamento absoluto e o isolamento relativo. Em classe 3, eu prefiro trabalhar sempre com absoluto, tá? Porque a restauração de classe 3, em geral, se dá um pouquinho abaixo do ponto de contato dos dentes anteriores e progride rapidamente mais para cervical do que para incisal, ou seja, muito próximo ao líquido, ao fluido gengival, que pode, se eu estiver com um isolamento relativo, contaminar a restauração na hora da confecção. E isso vai acabar com um daqueles pilares que eu falei lá no início da aula, que é a hibridização, a adesividade. Ou seja, o paciente vai sair com uma restauração linda, maravilhosa, que vai falhar, que vai infiltrar e que vai manchar com o tempo, certo? Então, eu prefiro fazer um bom isolamento absoluto, acho que vocês têm que treinar muito isso na faculdade, tá? Quando não conseguirem, me chamem, eu adoro ensinar isolamento. Sempre inverter a borracha na classe 3, tá? Não deixar a borracha aberta para não passar saliva e nem líquido gengival. Podemos fazer um pré-encunhamento para afastar um pouquinho, para que a gente consiga acessar a face proximal sem causar um desgaste no dente vizinho. E então, toca a ficha no preparo. Olha lá, ó. Olha que linda essa... Linda porque não é, não é nos meus dentes, né? Nem no de vocês. Mas olha só que clássica essas lesões de classe 3. A gente tem 2 tipos aqui, ó. A gente tem um no lateral, já cavitado, facílimo de entrar ali, sem dor. Nos centrais a gente pensa, o esmalte está intacto, paciência, vamos ter que romper. Por quê? Já tem uma transparência evidente de que a lesão está em dentina. Então a gente vai ter que invadir, romper aquela crista marginal de esmalte para cair num vazio e então remover a cárie mais interna. Como que a gente trabalha em esmalte? A gente trabalha em alta rotação com refrigeração e pontas diamantadas. Fizemos então a invasão do esmalte. O esmalte, no final do preparo, ele tem que estar bem liso, não pode estar todo quebradiço, porque se eu não fizer um acabamento nesse bordo cavo superficial de esmalte, no momento da colocação da resina e da fotoativação, eu terei uma contração dessa resina que pode trincar
e soltar esses prismas de esmalte que já estavam craquelados naquela parte mais do ângulo cavo superficial, e ali, com o tempo, eu passo a ter um manchamento e uma infiltração ácida naquele selamento marginal, o que vai causar um dano para aquela restauração mais cedo do que se eu tivesse tomado esse cuidado, certo? Depois, para remover cárie, com que instrumentos eu removo cárie? Com diamantada? Não. Diamantada é para esmalte. Então, eu vou trocar para carbide, certo? Então, eu monto uma carbide numa baixa rotação, porque eu já estou num tecido mais sensitivo, e em dente jovem, talvez mais próximo ao tecido pulpar, e pego, então, agora uma broca de corte. E entro, então, na dentina cariada e ela vai saindo assim, dessa forma desorganizada. Ou então, eu utilizo uma cureta, uma colher de dentina bastante afiada e com uma pressão eu vou removendo, então, aquela dentina cariada. Sempre atentem ao limite amelo-dentinário, que é um ponto que pode permanecer facilmente lesão de cárie. Então, a gente tem que cuidar com a remoção da lesão bem ali, ó, entre esmalte branquinho e a dentina mais escurinha. Ali, forcem um pouquinho que vai vir aquela dentina já irregular, cariada e irreversível processo de cárie. Nas restaurações de classe 3, elas têm uma peculiaridade que eu queria chamar a atenção de vocês. A gente falou, e vai um pouco de encontro com o que eu falei lá no início da aula, de ser conservador. Na classe 3, em geral, eu sou sempre muito conservadora. Porém, para ser conservadora a longo prazo, às vezes a gente remove um pouco de tecido na hora da restauração. Por que eu falo isso aqui na classe 3? Porque, às vezes, a gente deixa no limite amelo-dentinário uma dentina que é passível de reorganização e de remineralização, porém ela está escura. E o que acontece? Quando a gente restaura, ok, a gente não precisava ter removido aquela lesão de cárie daquele limite amelo-dentinário, porque ela estava remineralizada, ela não iria progredir. Porém, o paciente sorri e fica aquela linha, aquele círculo escuro de cárie na vestibular do dente que foi preparado. E aí chegam, e na faculdade acontece muito frequentemente isso, chega num outro semestre e o aluno diz, olha, prof, aqui tem cárie, porque olha aqui, tá escurinho. Só que na verdade foi o aluno do semestre anterior que não removeu aquela dentina escura do amelo dentinário e prejudicou a parte estética. Certo? Então, cuidem isso. É melhor que vocês removam um pouco a mais, porém, não deixe prejudicada a estética, para que o paciente não peça a troca daquela restauração e a gente agrida em mais uma vez o tecido dental do paciente, certo? Ou o dentista se confunda em relação a existir ou não lesão de cárie naquele dente. Preparo pronto, limpo. Tá? Olha ali o esmalte bem translúcido. E agora a gente faz, então, a limpeza do preparo e começa o protocolo adesivo. Aqui a gente vai precisar um sistema adesivo para dentina e para esmalte, né? Então, a gente pode utilizar o condicionamento ácido total com ácido fosfórico, protegendo o dente vizinho com uma matriz. Após lavar o ácido, aplicar o sistema adesivo e a escolha da espátula para trabalhar, tá? A gente, em restaurações de dentes anteriores, a gente precisa ter uma espátula e um pincel. E esse pincel é um pincel chato. Então, vocês estão vendo ali na tela, tem um pincel número 1 e número 3 da Cosmidente, que são muito bons. E um preço bom também. O 1 é para aqueles casos de pigmentos, quando eu quero empregar um pigmento numa restauração de resina composta. Quero trabalhar com tinta. Ele não serve para espatular resina, ou melhor, para pincelar resina composta numa face vestibular grande, por exemplo. A gente precisa de um pincel chato, como aquele número 3 da Cosmidente. E cuidem dos seus pincéis. Mantenham limpos.
Porque quando a gente trabalha com pincel sujo, ele solta partículas que se aderem à resina composta, a gente polimeriza e depois que termina a restauração, olha para aquela restauração e tem aqueles pontinhos pretos irritantes sobre a resina composta, tá? Então tenha um pincel chato, bom e limpo, ok? Em relação a espátulas, vocês devem ter espátulas como aquela primeira, que é a Thompson. Ok, espátulas boas. Porém, para dentes anteriores, eu sugiro espátulas finas, como aquelas outras duas, a verde e a amarela, tá? Que são espátulas que entram mais na face proximal e me permitem fazer uma modificação dessa espátula para que eu consiga reconstruir de forma convexa a face proximal. Bom, por que tem esse artigo aí? Porque a gente vai falar de um assunto bastante controverso agora, que tem várias linhas de recomendações de diferentes professores e cientistas, ou seja, do que for, tá? Sobre esse aspecto, que é a manipulação da resina composta. Tá? Então, enfim, eu trouxe esse resumo desse artigo, que é sobre contaminação da resina composta com saliva, com luva e tal, e o impacto nas propriedades mecânicas e incrementais da resina, tá? E o que eu quero ler aqui na conclusão para vocês é que a manipulação da resina, claro que com luvas limpas, e como é que eu, Julieta, gosto de trabalhar no meu consultório. Pode ser que seja, daqui a pouco vão dizer, isso é longe da minha realidade, ou sei lá o quê, porque eu não vou ficar trocando de luva. Mas como que eu prefiro trabalhar? Sempre manipulo a resina. E o que eu gosto de fazer? Eu faço todo o preparo, isolo, trato com sangue e saliva com uma luva. Chegou na hora de eu inserir a resina na cavidade, eu vou remover essas luvas, jogar fora e colocar uma luva limpa. Até porque eu trabalho muito com modelador de resina, que eu vou mostrar depois para vocês na clínica o que é o único material que eu posso manipular a resina. Eu não posso manipular a resina com um sistema adesivo, porque eu vou estar diminuindo as características mecânicas dessa resina. E também influenciando para que tenha um manchamento futuro dessa resina. Então, adesivo não se usa para manipulação de resina, e sim modeladores de resina. Tá? Então eu gosto de colocar na luva o modelador de resina, pincelar esse modelador e manipular a minha resina composta, certo? Então eu uso bastante a luva limpa nesse momento e também para dentes posteriores eu gosto de trabalhar com uma técnica que se chama bolinha pré-polimerizável, ou seja, eu vou manipular bolinhas para fazer as cúspides e para fechar o ponto de contato em dentes posteriores. E aqui é só um de inúmeros artigos que mostra que a manipulação, além de não ter problemas, ela é importante para aumentar a performance mecânica da resina composta, certo? Claro que se com luvas não contaminadas, ok? Diminuir bolhas e aumentar a compactação dessa resina para atingir uma resistência maior. Porém, não é por isso que eu trabalho manipulando, e sim porque para mim é mais fácil manipular as diferentes estruturas do dente e ir acomodando incrementalmente sobre o dente, tá? Eu gosto de fazer uma minhoquinha, colocar na crista marginal, acomodar, bolinhas para as cúspides, e isso a gente vai conversar muito na clínica, os alunos que eu estiver orientando, eu posso demonstrar essas técnicas, tá? Bom, inserção da resina composta, vou começar pela resina de dentina, é claro. Vou aplicar aquela resina de dentina na parte mais interna da restauração, onde eu tenho dentina. E depois eu vou levar um pouquinho sobre o bisel. Então, se eu fiz o bisel na parte vestibular, eu vou levar um pouquinho essa resina de dentina para cima daquele bisel para mimetizar a restauração, para mascarar a linha de união. E sobre tudo isso eu venho com a resina de esmalte escolhida. E por final, ajuste oclusal, acabamento e polimento. Uma dica que eu tenho para vocês
de acabamento em restaurações classe 3, que vocês utilizam muito a tira de lixa para resina composta, tira de lixa de poliéster, é que nunca utilizem essa tira em forma de C, e sim em forma de S, tá? Por que de S? Para que a gente mantenha uma das faces sem desgastar, tá? Para que a gente não tire o ponto de contato que a gente conseguiu devolver para aquele dente, que é a parte mais crítica, mais difícil da restauração, em dentes posteriores em especial, mas dentes anteriores também. Quando acomete muito ponto de contato, às vezes é difícil devolver. Aí a gente vai lá, faz um ponto de contato lindo, magnífico, bem apertado, passa o fio dental, tá legal, e na hora do acabamento a gente lixa, 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 que nem um louco, e forma um diastema de novo naquele local. Bom, gente, já que nós temos mais 15 minutos de aula, até um pouquinho mais, eu já vou começar com classe 4, porque a aula de classe 4 é um pouquinho maior. Aí, quando terminar o tempo de aula, eu interrompo e continuo com outras técnicas de classe 4 na próxima aula a ser gravada, tá? Então, o que é classe 4? São ângulos de dentes anteriores, certo? Esses ângulos podem ser restritos ao esmalte ou esmalte dentina, e às vezes até fraturas grandes de esmalte dentina e polpa com exposição pulpar, né? Então, primeira coisa na classe 4 é a gente respirar e diagnosticar o que aconteceu. Se o paciente está ali por uma lesão de cárie ou por uma fratura, tá? E às vezes o paciente vai te ligar que fraturou esse dente, né? Isso já deve ter acontecido com vocês, uma amiga, ou vai acontecer, uma amiga, um paciente, alguém ligar e dizer assim, bah, fui dar uma ponta na piscina e quebrei o dente. O que que eu faço, doutora? A primeira coisa que tu vai dizer é o seguinte, procura teu dente. Faz o máximo, maior força possível para procurar, porque eu nunca vou conseguir devolver para ti com resina o que tu perdeu de esmalte dentina. Então, se você tiver o fragmento de dente na mão, você traz para o consultório que eu vou fazer a colagem dental. Então, antes de pensar em restaurar em resina composta, eu vou pensar em devolver o fragmento dental para o paciente. Ou seja, realizar a colagem do fragmento. Então, se o paciente te ligou, tu vai dizer, pega o fragmento, de preferência armazena em um líquido para que ele não desidrate, e o melhor desse líquido, quando o paciente não sabe qual foi a extensão da fratura, é o leite, porque ele mantém mais as células do ligamento periodontal. Ou, num segundo momento, se não tiver o leite ali, não tem problema, pode ser água limpa e até a própria saliva do paciente, tá? Porém, não deixar desidratar, tá? Bom, mas vamos partir agora de uma simulação de que esse paciente não guardou o fragmento, ele vai vir para a gente restaurar. A gente não sabe de nada, o paciente chegou no nosso trabalho com uma classe 4, tá? Então, a gente vai ver se essa classe 4 foi de uma lesão cariosa, como está escrito ali, e verificar a extensão e o acesso a essa lesão cariosa. E, em geral, quando for uma lesão cariosa, ela vai ter sido originada de uma classe 3, porque as lesões de cáries proximais se dão um pouco abaixo do ponto de contato, que é onde a placa fica armazenada ali, quando a gente não passa fio dental. Então, uma classe 4 cariosa, ela em geral se origina de uma classe 3 cariosa. É muito difícil, praticamente impossível, se dar uma classe 4 cariosa num ângulo, sem ter um envolvimento da proximal, certo? E se a lesão for cariosa, todos aqueles aspectos que eu falei de acesso à lesão e tal, da aula de classe 3, da parte que eu falei de classe 3, está válido aqui para classe 4 também, tá?
Bom, não foi lesão cariosa, foi fratura. Primeira coisa, o paciente chegou no consultório, eu vou sair correndo e vou restaurar? Não. Vou fazer uma série de exames para verificar se o problema não foi muito mais extenso do que uma simples fratura coronária. Primeira coisa, eu vou fazer uma anamnese com o paciente. Eu vou parar, perguntar para o paciente o que que houve, como que ele fraturou e vou determinar a causa dessa fratura. Vou verificar de que forma o paciente caiu. Ah, ele bateu de cara no chão, então será que não luxou o dente? Ou ele bateu superior com inferior, bateu mandíbula no superior, será que não intruiu? E aí a gente tem que voltar lá para aquela aula de endo, tá? De fraturas, de traumas, que acho que vocês já devem ter tido. Tá? Quem dá muito bem essa aula é a professora Maristela, manja muito de, de fraturas, de trauma, né, endodôntico. Se não me engano, até a professora Nicole, acho que vocês não tiveram aula com ela, estava combinando uma live agora na quarentena com a Maristela para falar sobre trauma. Fica a dica, tá? Que esse assunto é muito bom e ela manja muito bem. Enfim, mas a primeira coisa é determinar a causa. O que aconteceu, por que fraturou, caiu, não caiu, tem fragmento, não tem fragmento. Depois é a localização e a extensão. Ou seja, tá, foi uma classe 4, mas como eu falei, foi uma classe 4 que foi restrita a um ângulozinho de esmalte, beleza, fácil. A gente vai lá e vai devolver, de repente, só utilizando uma única resina de esmalte, aquele ângulo perdido. Bom, essa classe 4 foi extensa em dentina também, se estendeu até dentina. Bom, então a gente vai selecionar uma resina de dentina e esmalte e trabalhar com um sistema adesivo de dentina e esmalte. Que quando for só em esmalte, a gente pode até optar por um outro sistema adesivo, hidrofóbico, só para esmalte, que tem números de resistência de união maravilhosos, que até hoje são padrão ouro na odontologia adesiva. Tá? Então, a localização e a extensão vai nos fazer daqui a pouco mudar um pouco o approach, o plano de tratamento do paciente, o tratamento do paciente, o manejo daquilo, daquela fratura. E, por exemplo, se for uma fratura mais extensa, que chega em polpa, o que eu vou fazer? Bom, aí eu vou ter que parar e pensar, fura mais embaixo. Eu vou fazer um capeamento pulpar, eu já vou direto para uma endo, o que eu faço? Tá? Então, para isso, eu tenho que fazer o quê? Uma radiografia. Então, sempre que o paciente vier com uma fratura, um trauma, eu preciso de uma radiografia. Essa radiografia, se a fratura foi antiga, ela pode me mostrar até uma necrose pulpar, até uma necrose pulpar com lesão, que daqui a pouco vai descolorir aquele dente. E isso é outro aspecto que a gente tem que ver. O dente está escuro, o dente está claro, o dente está mais ou menos, como está o dente? Tá? Porque se a gente interromper esse processo de necrose com um tratamento de canal, uma endodontia, antes do escurecimento coronário, é muito mais fácil e mais favorável o prognóstico da parte estética desse dente do que a gente esperar escurecer para tratar. Um clareamento interno, além de algum risco, ele também não tem um diagnóstico totalmente previsível. Tá? Então, a gente faz a radiografia para verificar isso, ou nem que seja para ver que está tudo ok e ter uma radiografia inicial do dia 1 do trauma, para comparar com os próximos meses que a gente vai manter em acompanhamento. Tá? Que mais? Alteração dos tecidos moles, tá?